Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, dependendo aí do horário que vocês estiverem assistindo esse nosso webinar exclusivo para o mercado brasileiro sobre a Croácia. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gabriel Stork, eu coordeno o mercado latino-americano para os nossos escritórios da Abercrombie Kent na Europa e na Ásia Central. E a gente entendeu como uma das necessidades do mercado brasileiro para a gente conseguir até ter oportunidades no restante desse ano, um ano atípico que a gente está enfrentando, a gente viu como a oportunidade poder explorar a Croácia como sendo um país que ele não é tão dependente de temporadas, talvez como outras partes da Europa, principalmente um pouco mais na Europa Central, no norte da Europa. Então, a nossa ideia é poder dar para vocês um pouco mais de conteúdo, tentar oferecer para vocês uma ideia mais abrangente sobre o que é a, a Croácia como um destino ainda desconhecido e o que existe na Croácia para ser explorado em cidades já tão famosas como Dubrovnik, por exemplo. A ideia é trabalhar com um contexto histórico-cultural, enquanto a gente vai explorando os destinos. Vale a pena falar de início que a Croácia é um destino que tem uma beleza natural ímpar. Tudo que a Croácia consegue oferecer em termos de natureza, de paisagens dramáticas, de lugares mágicos, é, é inerente né, ao destino. Então, não existe um lugar que você vá na Croácia onde você não seja de verdade surpreendido pela beleza natural, pela combinação que a natureza pode nos oferecer. A gente vai começar com um mapinha. Eu geralmente não gosto de usar mapas do Google porque eu acho que a estética deles deixa um pouco a desejar, mas eu queria mostrar para vocês porque é muito interessante, é muito importante que vocês possam ver um pouco sobre a questão de distância, né? A Croácia é um país relativamente pequeno, então eu queria trabalhar com essa questão de distância para que vocês possam ver que se nós sairmos da região da Istria, que vai ser o primeiro lugar que a gente vai explorar hoje, a Istria está aqui, tá, gente? Esse pedaço de terra, essa península é a Istria, a região da Istria. Se a gente sai da região da Istria, da capital da região da Istria, que seria Pula, e a gente faz Zagreb, passando pelo estreito, né, da fronteira com a Eslovênia, então a Eslovênia está aqui em cima, já muito próxima a Pula. De repente passando por algumas das ilhas famosas, como a ilha de Krk, e seguindo até Zagreb, depois passando pelos lagos Plitvice, que estão localizados aqui bem no meio entre Zagreb e a costa, e depois descendo para Zadar, explorando algumas das ilhas mais importantes até chegar em Dubrovnik. Esse trajeto, se ele for feito sem paradas, ele leva cerca de 20 horas. Então isso acaba mostrando para vocês como é fácil se locomover pela Croácia, muito por conta dessa facilidade de locomoção em um país relativamente pequeno e também por conta da Croácia ter muito a oferecer em todas as suas regiões, ela não está concentrada somente em uma cidade, a questão da logística e preparação de viagens ela é muito relativa. Por isso é muito complicado a gente estabelecer uma rota-chave, como a gente faria, por exemplo, com o leste da Europa. Né? O leste da Europa é muito famoso por Praga, Viena e Budapeste, mas quando a gente vai para a Croácia, a diversidade ela é muito ampla, então isso nos força a, a fazer um trabalho de curadoria ainda mais completo, onde o perfil do cliente, o budget do cliente, as expectativas do cliente são extremamente importantes, tá bom, gente? Queria frisar para vocês que não vamos explorar todas as ilhas da Croácia, porque a costa da Croácia tem mais de 1.000 ilhas. É muita ilha, gente. Não conseguimos falar sobre todas elas. Elegemos algumas principais, algumas ilhas talvez escondidas que vocês ainda não conhecessem. Mas vamos lá, vamos começar com a região da Istria. Como eu mostrei para vocês no mapa, é aquela península que fica já muito próximo da Itália, da fronteira com a Itália. Você tem um trecho da Eslovênia e logo você está na Itália. Na verdade, toda a Croácia ela está muito próxima da região da Puglia, né? Então, às vezes é uma combinação até Puglia com Croácia. Mas vamos falar de Croácia. Pula acaba sendo a região
seria a capital da região da Istria. A região da Istria é muito famosa pelos seus vinhos, pela sua gastronomia e pela história, tá? Na verdade, o que faz a região da Istria importante nesse aspecto histórico é exatamente a capital da sua região, que seria a cidade de Pula. O que mais chama atenção em Pula, além das ruínas romanas, vocês conseguiriam encontrar uma porção de ruínas romanas, né, igrejas que ainda existem e estão bem conservadas pela cidade de Pula, mas o mais interessante, o que mais chama a atenção das pessoas é exatamente o anfiteatro, né, ou como eles dizem na Croácia, a Arena de Pula. A Arena de Pula vai lembrar muito ao Coliseu, obviamente, né, esse design da arquitetura romana fazendo anfiteatros que a gente tem aí por toda a Europa. Esse anfiteatro, a Arena de Pula, é considerada como um dos 5 monumentos romanos mais bem conservados, tá? Romanos, quando eu me refiro a romanos, é da época do domínio do Império Romano. Ele é um dos 5 mais bem preservados ao redor do mundo. Ainda tem as suas 4 torres originais, né? Elas se sustentam ainda desde a construção original. A gente teria, né, então, esse apelo histórico dentro da cidade de Pula, e também teríamos esse apelo enogastronômico para a região da Istria como um todo. E um complemento a uma visita a Pula seria a cidade de Rovinde. E Rovinde também está muito próximo de Pula, tá, gente? É uma cidade que vai chamar bastante atenção por conta da sua beleza natural. Então, Rovinde, assim como Pula oferece uma beleza muito forte, algo que chama muita atenção com a sua natureza, mas também por conta das ruínas romanas que a gente consegue encontrar pela cidade. Isso seria basicamente uma visita à região da Istria. Junto com esse webinar, vocês vão receber alguns samples de itinerários pela Croácia, e um deles eu fiz questão que fosse um roteiro que a gente chama de Croácia Gastronômica. E essa Croácia Gastronômica vai abranger a região da Istria, porque, como eu falei para vocês no início, a região da Istria é uma das principais regiões da Croácia no que diz respeito à enogastronomia, tá bom? Vamos sair da região da Istria, espero que tenha dado para, né, uma ideia breve, um pouco mais geral do que é a Istria, por que é Istria. Normalmente a Istria se faz em combinação com a Eslovênia, assim como Zagreb. Zagreb, como a capital da Croácia, vai ser a única cidade na Croácia que traz uma ideia, que vai trazer uma ideia de Europa Central, tá? Ela é muito diferente do que a gente vai ver ao redor da costa. Então, se vocês compararem essa foto que a gente tem agora de Zagreb com as fotos que eu vou mostrar para vocês depois das ilhas e das cidades como Dubrovnik, como Trogir, vocês vão ver uma diferença muito grande. Zagreb nos remete muito à parte da Europa, leste da Europa, Europa Central, como Praga, por exemplo, pela arquitetura, pela cultura local. Então a gente consegue ver nessa imagem uma vista um pouco panorâmica, onde a gente tem a Catedral de Zagreb e a gente consegue ver um mercado a céu aberto, né, uma feira. As feiras nas principais cidades da Croácia, como Split e Zagreb, por exemplo, essas feiras elas acabam sendo um ponto turístico, e a gente gosta muito de levar os clientes de vocês que têm um interesse na gastronomia local até essas feiras, porque a gente acaba fazendo um mini food tasting enquanto os clientes estão conhecendo normalmente a cidade antiga. Em Split, por exemplo, em Zagreb, a gente tem uma divisão, tá, gente? A cidade antiga de Zagreb está localizada na parte superior, tem um funicular que a gente consegue pegar para subir até a cidade antiga de Zagreb, e lá nós temos os cafés, nós temos, por exemplo, a igreja de São Marcos, que é uma das igrejas mais icônicas em toda a Croácia. Ela está localizada na cidade antiga, e descendo da cidade antiga, tomando o funicular e descendo da cidade antiga, a gente chega até a cidade, podemos dizer, a cidade nova de Zagreb. A gente tem o Teatro Nacional, a gente tem palácios do governo, temos em Zagreb uma porções de obras de arte e estátuas com um contexto cultural muito forte que são espalhadas pela cidade. É uma cidade muito limpa, uma cidade muito linda. O povo croata é muito receptivo.
E Zagreb, ela acaba sendo um destino. Normalmente não é as pessoas não vão até a Croácia para conhecer Zagreb, né? Zagreb acaba sendo um destino de conexão de voos, porque os voos saindo de Split e Dubrovnik eles podem ser um pouco complicados, dependendo, né, da porta de entrada na Europa para o passageiro brasileiro, para o cliente brasileiro. E Zagreb também acaba sendo um destino de conexão com a Eslovênia, então às vezes o pessoal faz Eslovênia e Croácia, e Zagreb acaba sendo essa parada no meio do caminho, e não deixa de ser uma cidade extremamente interessante. Acho que a gente subestima Zagreb. E até falando em relação ao final do ano, a gente vai ter os mercados de Natal em Zagreb, né? E essa é uma promoção que a gente vai lançar também para vocês. O mercado de Natal em Zagreb e Ljubljana, que é super exótico, o clima é ameno e é maravilhoso. São dois mercados de Natal muito lindos que a gente realmente não explora. Bom, a gente sai de Zagreb agora e vamos falar um pouco do castelo de Tracoscan. A gente tem o que a gente chamaria de Condado dos Castelos na Croácia e eles estão localizados, e ele está localizado exatamente nas terras altas. A gente tem o que a gente chamaria das Highlands croatas, né, que pode nos remeter muito às Highlands escocesas, mas a gente está aqui na costa com o Mar Adriático. Então, cerca de 40 minutos de Zagreb a gente consegue chegar nas Highlands. É uma paisagem muito linda, muito diferente do que a gente vai encontrar na costa, porque normalmente as montanhas que estão na costa elas são rochosas, né? Elas não têm uma vegetação tão forte assim como a gente encontra nas Highlands da Croácia, tá? Então, por isso, de novo, a Croácia ela tem uma variedade muito grande para ser ofertada, seja no quesito gastronômico, cultural, histórico, natural, enfim, é realmente um caldeirão de opções toda a Croácia. O castelo de Tracoscan está localizado à beira do rio, no meio das montanhas. É um dos castelos que a gente sugere que o cliente possa visitar quando ele está em Zagreb ou está fazendo esse cruze entre Croácia e Eslovênia. Tá? É um castelo muito lindo, a gente consegue privatizar também para fazer eventos, grupos de incentivo que às vezes têm um interesse particular em ir para a Croácia, a gente também consegue trabalhar com o castelo de Tracoscan. E aí uma imagem só para vocês verem um pouco do que seriam as Highlands croatas. A gente tem muita opção de aventura, tá, gente? As opções outdoor, elas são muito fortes na Croácia. Acho que mais do que qualquer outro país europeu, a Croácia tem muito para oferecer no quesito aventuras e atividades externas, tá? Então a gente tem aqui um exemplo disso. E aí a gente chega até um ponto para mim que me perdoem os croatas que são apaixonados por Dubrovnik e Split, mas para mim o Parque Nacional dos Lagos Split é, é o ponto mais, para mim, mais chamativo, mais forte, mais único, singular de toda a Croácia. Eu sou um apaixonado pelos Lagos Split. Acho que a gente não olha para esse parque nacional como a gente deveria. Eu nunca vi nenhum parque igual a esse na Europa inteira. Não existe um parque como esse na Europa, tá? Vamos começar pela vegetação, pela cor das águas. Eu coloquei bastante foto aqui, gente, porque eu gosto de ilustrar. Uma beleza dessa a gente tem que ilustrar, né? Aqui seria realmente um ponto de parada de contemplação natural, de caminhada, tem a opção de fazer hiking, tem um barco que cruza o Lago Maior. Esse Lago Maior divide o parque em dois lados, então você pode cruzar com esse lago e fazer né, a troca de lados. Pode fazer o seu almoço, piquenique também, se quiser, a gente prepara tudo isso. E normalmente os Lagos Split eles são feitos em uma viagem que vai de Zagreb a Split ou vice-versa. Então o cliente que estiver fazendo o trânsito entre as duas cidades, a gente normalmente sugere que essa viagem, que seria de cerca de 3 horas e meia, sem paradas, a gente converte ela em um full day, cerca de 8, 9 horas, para que o cliente possa passar tempo nos Lagos Plitvice e possa conhecer toda essa beleza que é o Parque Nacional dos Lagos Plitvice. Muito embora a gente também faça muitas viagens ao Lago Plitvice desde Split. Então, para os clientes que se hospedam em Split, não têm o interesse de ir até Zagreb, mas têm o interesse de conhecer o Parque Nacional dos Lagos Plitvice, essa também seria uma opção, tá bom, gente? De novo, fotos para vocês verem a quantidade de cataratas. A próxima foto é minha favorita. Queria que vocês prestassem atenção na cor. Gente, a cor da água. A cor da água é realmente assim. Isso é realmente algo mágico. É um pedaço do paraíso. É encantador o Parque Nacional dos Lagos Pripyat.
E aqui a gente tem, o governo croata fez essas pontezinhas de madeira, que são bem estreitas, mas são muito seguras, e você pode caminhar em meio aos lagos, você tem uma catarata que passa por baixo tem uma pontezinha que passa por baixo das cataratas. Então, de verdade, um destino que precisa ser mais explorado, que precisa ser vendido. Não é um destino que demanda força para ser vendido, né? A gente acha que isso fica bastante óbvio pelas fotos que a gente mostra. E aí a gente vai começar a explorar algumas das cidades que estão na costa. A gente chegou na costa, então chegamos na primeira cidade, talvez mais próximo dos lagos Plitvice, que seria Zadar. Zadar é uma cidade extremamente interessante pela sua cultura local, pela história. Então, de novo, a gente teve a Croácia, estava muito próxima do que hoje é a Itália, né, gente? Então, durante a época do domínio do Império Romano, a Croácia foi ocupada pelos romanos, muito embora antes também algumas partes da Croácia tenham sido ocupadas pelos gregos e depois pelo Império Otomano. Enfim, toda essa história muito diversa da Croácia traz uma cultura bastante interessante. E a gente tem nessa Zadar ruínas romanas, a gente consegue ver aqui um pedaço, né, das muralhas que restaram, e a cidade de Zadar ela vai trazendo todo esse aspecto mais vivo de uma cidade pequena, mas uma cidade viva, né? Uma cidade onde as pessoas têm esse apelo receptivo. O povo croata é muito hospitaleiro, eu já falei, né? E as praças que a gente tem por Zadar, elas oferecem é muito diferente a experiência de Zadar. E aí a gente tem uma porção de construções históricas, mas a que chama mais atenção é a igreja de Santo Donato, que está no centro da cidade antiga de Zadar, que é uma igreja de construção redonda também durante a época do domínio romano, e chama muita atenção, gente, esse aspecto da arquitetura, porque quando a gente chega na costa, a gente começa a ver esse aspecto medieval que a Croácia é tão famosa, que faz a Croácia tão famosa. E esse aspecto medieval vocês não viram em Zagreb, por exemplo, e não veriam em Pula também, como a gente vai ver em Zadar, em Trogir, em Dubrovnik, tá? Então queria só chamar essa atenção nessa transição que a gente faz histórico-cultural e que reflete muito no que a gente consegue ver, né, de construções históricas que ainda são preservadas. Perto de Zadar a gente tem o rio Zamja, que é um rio que a gente consegue fazer rafting também. E aí a gente fica até Trogir, que seria uma outra cidade que a gente combina muito com Zadar. Trogir é uma cidade também fortificada, a gente consegue ver aí no lado esquerdo da foto pedaços do forte, a gente vê uma torre, também sob domínio do Império Romano. De novo, a questão do aspecto medieval que eu, né, citei quando a gente falava de Zadar, a gente consegue ver aqui a torre de uma das igrejas que estão dentro da cidade antiga de Trogir. Trogir seria uma cidade para ser combinada com Zadar, não é uma cidade que tenha muito para oferecer para o cliente passar o dia inteiro. É uma cidade pintoresca, uma cidade local, é uma cidade a ser oferecida para o cliente que quer explorar a Croácia como um todo. Tá? Os cafés são maravilhosos, então junto esse combo Trogir-Zadar pode ser feito para o cliente que quer fazer um full day de split. Então, às vezes o cliente faz um full day de split, de repente no caminho passa por Trogir, segue até os lagos Plitvice e volta. Trogir está muito próximo, Trogir pode ser considerada já dentro do condado Split, do condado de Split, tá? Se a gente tivesse uma grande Split, Trogir estaria dentro da grande Split. E aí a gente tem algumas outras atrações que estão localizadas perto de Split, podem ser alcançadas em um full day junto com Zadar, junto com Trogir, que seria, por exemplo, o Parque Nacional de Krka, que é um parque também que tem cataratas, é um parque, uma reserva também muito linda. Muita gente confunde as fotos, às vezes, do Parque Nacional de Krka com o Parque Nacional dos Lagos Plitvice, mas são duas coisas diferentes, tá, gente? O Parque Nacional de Plitvice é muito maior, é uma escala desproporcional. Então, o Parque de Krka seria bastante legal para a gente oferecer com um aspecto de imersão na natureza para os clientes que de repente não podem ir até os Lagos Plitvice, seria uma segunda opção. Uma outra cidade que me encanta muito e que às vezes é overlooked é a cidade de Šibenik. E Šibenik está muito próximo de Split também, e o que chama muita atenção são os fortes. É uma cidade forte, né, muito fortificada, tem 4 fortes que ainda estão em pé e muito bem conservados.
Normalmente as pessoas vão até Siboney justamente para explorar essa questão histórica, tem uma história muito forte. Siboney era uma cidade fortificada para proteger a entrada na Croácia, onde tem um forte localizado em cima da cidade, que a gente pode ver. E mais o forte que mais me chama a atenção, o forte foi construído a cerca de 200 metros da costa e foi construído há mais de 500 anos. E esse forte segue em pé, perfeito, em perfeito estado, muito bem conservado. E o que mais chama a atenção das pessoas é ah, o desenho, como o forte foi construído e como eles conseguiram construir esse forte no limite desse pedaço de terra que eles acharam, né? Que é uma mini ilha que eles acharam aí no meio do Mar Adriático e conseguiram construir esse forte para controlar a entrada de navios ah, na Croácia através de Siboney. E aí a gente tem uma outra ilha que também é bem interessante, que é muito famosa, né? Porque é uma foto muito apelativa, uma foto muito diferente, a foto da ilha de Visovac. Visovac tem um monastério na ilha e normalmente as pessoas vão até a ilha porque toda a travessia feita em barco até a ilha é muito gostosa. O fato de você estar isolado em uma ilha tão pequenininha no meio do mar também traz um contexto bastante diferente e um contexto histórico-cultural que o monastério que está ali também pode trazer, e a gente consegue trabalhar também com experiências exclusivas nessa ilha, tá bom? Aí a gente chega até Split, que era o nosso destino, saindo dos Lagos Plitvice. Split é uma cidade muito diferente do que a gente vai encontrar em Dubrovnik. Acho que nós normalmente não valorizamos Split como deveríamos, não só pela cidade de Split em si, pela sua cultura, pela sua história, mas também por tudo que tem para ser explorado desde Split, tá? Quando a gente chegar em VAR, eu vou explicar qual é a diferença entre Split e VAR, porque essa é uma dúvida que surge muito na cabeça dos nossos clientes. Split é uma cidade, eu considero Split talvez uma das cidades, ou a cidade mais viva na Croácia. A gente tem esse longo promenade, onde você pode caminhar por quilômetros e bons cafés, bons restaurantes, boas opções de compra. Muitas vezes os croatas comparam o promenade de Split e Cavtat, que a gente vai chegar em Cavtat quando a gente estiver no final da apresentação, um pouco com o sul da França, né? A famosa Riviera Francesa. Queria chamar a atenção de vocês para vocês verem como a geografia mudou. Então, se a gente antes tinha montanhas cobertas de árvores em Zagreb, por exemplo, nas terras altas da Croácia, perto de Zagreb, que eu mostrei para vocês, em Split a gente já entra numa outra característica que traz uma beleza ainda maior, porque são montanhas rochosas, então você tem as rochas que elas terminam de uma maneira muito abrupta, e logo você tem um espaço muito curto onde a cidade é construída e o mar. Então você está entre montanhas e são muito altas e o mar, e isso faz ainda que a cidade e a paisagem seja ainda mais espetacular. Eu queria só mencionar uma coisa em relação aos hotéis, tá, gente? Eu não falo muito de hotéis específicos porque vocês sabem que a Abercrombie na Europa contrata alguns hotéis. A gente não trabalha com todos os hotéis, a gente tem contrato, tem medidas de segurança e garantia de qualidade que a gente tem que aprovar. E a gente trabalha com alguns hotéis em Split. Seriam a eles o Park Split, que eu consideraria a primeira opção, 5 estrelas, em Split. Logo depois a gente tem o Le Méridien, que aí seria um hotel de cadeia, um hotel um pouco maior, com talvez uma pegada um pouco mais business até. E a gente tem o Cornaro, o hotel que seria um hotel 4 estrelas, que está localizado dentro da cidade antiga. Ele não está de frente ao mar. Se a vontade do cliente é um hotel de luxo de frente ao mar, em frente ao mar, Park Split seria a opção mais adequada. Ele é um hotel boutique também, um hotel que foi reformado, completamente renovado há alguns anos. Sem dúvida é a melhor opção que a gente recomenda, tá? Eu queria falar um pouco de Split para vocês entenderem só uma questão que normalmente gera muita dúvida, que é a questão do Palácio de Diocleciano. E às vezes as pessoas acham que o Palácio de Diocleciano é isso, é essa igreja que vocês estão vendo aqui. É a foto de uma igreja, normalmente a pessoa acha, não, o Palácio de Diocleciano é isso, você vai conhecer o Palácio de Diocleciano e você faz isso em meia hora. E isso não é verdade, gente. O Palácio de Diocleciano é um complexo. O Palácio de Diocleciano, na verdade, é o berço de Split, é onde Split nasceu. Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui com o laser, para ver se vocês conseguem ver. Ó. A gente tem a torre, né, uma das primeiras torres que começam a construir o forte.
E aí vocês vão seguindo o laser, vocês conseguem ver toda a muralha que cerca o Palácio Diocleciano. E esse forte ele vem para dentro, ó, tá? E aí fecha o que seria mais ou menos um quadrado. E aí dentro desse quadrado você tem as igrejas, você tem museu, você tem o santuário, você tem casas de pessoas que ainda moram dentro do Palácio Diocleciano. O Palácio Diocleciano, ele é um patrimônio da Unesco, todo o Palácio Diocleciano, tá? Então eu queria tirar essa dúvida porque é algo que acontece bastante. E aí o Palácio Diocleciano foi construído pelos imperadores romanos como uma residência de verão. Eles chegaram na região onde hoje é Split, não tinha nada, era deserto, e decidiram construir o seu palácio ali. E então a cidade de Split começou a se desenvolver ao redor do palácio, porque obviamente os imperadores tinham os seus servos e os seus servos tinham famílias e todo o comércio foi se desenvolvendo ao redor da cidade de Split. Tá? Então, normalmente, o passeio pelo Palácio Diocleciano ele dura cerca de 4 horas. A gente está vendo a catedral principal que tem dentro do Palácio Diocleciano, e aqui vocês podem ver também mesas, porque a gente tem muito bons restaurantes, bons cafés também aqui dentro. E a gente também tem a opção de privatizar o Palácio Diocleciano durante a noite para fazer um evento especial, ou enfim, alguma comemoração que os clientes queiram fazer. Durante o verão, a gente sempre vai ter na Croácia concertos, até como a gente falou, por exemplo, na Arena de Pula, durante o verão você tem concertos, tá? Concertos musicais que são oferecidos para a população local. Próximo de Split, a gente vai trabalhar com opções saindo de Split agora. A gente tem o Rio Cetina, por exemplo, que o que mais chama atenção é a nascente do Rio Cetina, que é uma nascente muito linda, ela é redonda, com vários tons de azul, e a gente faz um rafting descendo o Rio Cetina, também uma opção para um período de meio-dia, para os clientes que queiram ter uma opção outdoor, uma opção de aventura. E aí a gente começa a falar um pouco das ilhas. E antes da gente falar das ilhas, gente, eu preciso da atenção de vocês só um minuto, porque é muito importante a diferença entre explorar esse sul da Croácia que a gente está conversando em um iate ou explorar em carro. Obviamente, explorar a bordo de um iate é muito melhor, porque, como eu falei no início, a costa da Croácia tem mais de 1.000 ilhas. Então, se o cliente se hospeda num iate por 7 ou 10 dias, vai ter muito mais opção para conhecer todas essas ilhas, essas praias escondidas e também conhecer a costa, porque quando a gente chega nessa região que eu falei para vocês, para baixo de Zadar, para o sul de Zadar, é só costa. A Croácia ela está incrustada numa costa, né? Não tem muito para conhecer para dentro do continente. Então, a iate seria a melhor opção, mas nem todos os clientes têm um budget que consegue sustentar uma viagem em iate por muito tempo. Nessas situações, a gente sugeriria o aluguel de um iate por 1 ou 2 dias. E, de repente, um dia, um full day estando em Split e um full day estando em Dubrovnik. Mas também podem fazer os trajetos entre as ilhas com ferry, também é uma opção. A ilha de Brač é uma ilha que a gente pode dizer que ela está localizada entre Split e Hvar. E Brač é uma ilha que traz muitas opções, e a gente às vezes também não olha para Brač como deveria, porque Hvar está logo ao lado. E Hvar é a ilha mais famosa de todo o Mar Adriático, é a ilha mais famosa da Croácia. Mas Brač traz várias opções de aventuras, tá? de caminhadas, de hiking, passeios de bicicleta, safari em 4x4, mas também traz praias muito lindas. E a praia de Bol, que é a que vocês estão vendo na imagem agora, ela é a praia que foi eleita como a praia mais bonita da Europa durante alguns anos. E hoje ela está entre as praias mais bonitas da Europa. É uma praia que se assemelha muito mais ao que nós brasileiros estamos acostumados, é o que o latino em geral está acostumado. Normalmente as praias na costa da Croácia são rochosas, tá? Então isso é uma questão também de expectativa, de trabalhar com as expectativas dos clientes. E aí a praia de Brač seria para ócio, realmente para a pessoa poder desfrutar da maneira que queira. E aí a gente chega até Hvar. Então, se o cliente está em um iate, ele pode passar um dia conhecendo a ilha de Brač, no outro dia pode passar conhecendo a ilha de Hvar. Alguns pontos para esclarecer sobre Hvar. O primeiro ponto é o fato de que Hvar não é um destino para todos, muito diferente de Split Dubrovnik, que é um destino para todos. Hvar é um destino que, para o cliente se hospedar em Hvar, principalmente durante o verão, né, vamos trabalhar aí de maio a final de agosto, se o cliente vai se hospedar em Hvar durante esse período, eles têm que estar cientes
de que VAR se converte em uma verdadeira Ibiza. A gente está falando de uma Ibiza croata, então é muita festa, dia e noite. O cliente tem que estar ciente disso. E exatamente por essa razão que para famílias e casais talvez um pouco mais velhos, a gente sugira que eles fiquem em Split, se hospedem em Split e desde Split eles façam um full day para conhecer a ilha de VAR. Em questão de hotelaria, Split tem hotéis muito melhores do que VAR, tá? Então também por isso a gente sugere a hospedagem em Split. E VAR é uma cidade, é uma ilha, perdão, que tem uma cidade antiga que muita gente não conhece, que se chama Starigrad. E essa cidade antiga de VAR é uma das cidades antigas, é uma das cidades mais antigas de toda a Europa. Ela foi construída durante a época pré-histórica, tá? E os gregos, cerca de 300, 400 anos antes de Cristo, os gregos ocuparam essa cidade antiga de VAR, ou seja, Starigrad, pela primeira vez na história. Mas fica essa questão de uma história da humanidade, né? Numa ilha de VAR, que é uma ilha que as pessoas normalmente olham como uma ilha de ostentação e festa, mas VAR tem um contexto histórico muito importante, não só para a história da Croácia ou da Europa, mas para a história do mundo inteiro. Essa foto que vocês veem, ela é tirada do Forte Espanhol, que está na parte superior da ilha de VAR, também providencia uma vista muito linda, e a gente consegue ver o porto, né, de VAR, onde as pessoas param, e vocês veem que a maioria são barcos pequenos ou lanchas até, justamente porque eles conseguem fazer esse trânsito entre as ilhas que estão ao redor de VAR e a própria VAR. E aí a gente tem várias opções de ilhas pequenas que a gente pode conhecer com esses mesmos barcos que são um pouco menores, que, por exemplo, as ilhas Paklani, que são ilhas que a ilha por si só ela é um espetáculo da natureza. Então, assim, não vai ter um contexto histórico como VAR tem, mas o apelo realmente é a beleza natural. Algo que muita gente não sabe é que o VAR tem uma força gastronômica muito alta, tá, dentro da Croácia. Um ponto para isso são os campos de lavanda. Então, existem extensos campos de lavanda na ilha de VAR, e essa lavanda ela é muito utilizada na gastronomia croata. Então, a gastronomia croata ela é muito forte pelos frutos do mar, porque a água que banha a costa da Croácia, do mar Adriático, ela é considerada uma água extremamente pura. Por isso, os frutos do mar também, né, estão considerados em um nível superior. E aí, lavanda é muito utilizada na gastronomia croata. E da mesma maneira que a gente tem campos de lavanda nas montanhas da ilha de VAR, a gente também tem vinícolas. Então, a gente consegue fazer atividades enogastronômicas em VAR também para o cliente que tem interesse mais específico nesse quesito, tá? A gente também faz safaris em 4x4, passeios de bicicleta em VAR. Enfim, VAR é uma ilha que tem muito a oferecer e muitas vezes ela é apagada pela sombra do luxo e da festa, né? Dessa questão de ostentação em VAR. A gente está em caminho ao nosso destino final, que é Dubrovnik. Em caminho ao nosso destino final, a gente tem a Baía de Stone. E a Baía de Stone pode ser acessada tanto para quem está descendo de iate de Vara Dubrovnik ou para quem está descendo de carro de Split Dubrovnik. A Baía de Stone ela é famosa porque muitos consideram que a água que banha a Baía de Stone pode ser considerado, né, entre aspas aqui, gente, uma das águas mais puras do mundo, fecha aspas. E dentro dessa região, justamente pela pureza da água, são criadas ostras, e essas ostras são consideradas como as melhores ostras do mundo. Então, o que a gente faz na Baía de Stone é levar os clientes de vocês para uma ilha privada, a gente conhece o dono dessa ilha, ele recebe os nossos clientes, e dentro dessa ilha, a gente toma um barquinho menor, e com esse barco a gente vai colher as ostras. Então, o cliente participa de todo o processo, né, de como saber quando está bom para você, né, colher as ostras, como você prepara a ostra, como você harmoniza as ostras com os vinhos croatas, e a gente tem vinhos que vêm da região da Istra, de VAR, vinhos da região do Vale do Konavle. É uma experiência bem legal, que mistura todo esse contexto da natureza, de você estar numa região tão linda e tão pura como é a Baía de Stone, e ao mesmo tempo está tendo uma experiência tão exclusiva com degustação de ostras e harmonização com vinhos croatas. E aí a gente chega até a nossa cidade estrela, a cidade que fez a Croácia famosa por muito tempo, Dubrovnik e suas muralhas, né? Graças também a Game of Thrones,
Essa imagem ficou muito conhecida como King's Landing. Eu queria só explicar para vocês que Dubrovnik, talvez ela tenha uma posição ainda mais dramática do que Split. Eu falei para vocês que Split está localizada num feixe pequeno de terra plana entre o final abrupto das montanhas rochosas e o mar, mas Dubrovnik ainda tem um espaço mais curto lá. Eu vou tentar mostrar para vocês com o laser. Vocês conseguem ver? Olha o espacinho. É muito pequeno o espaço que tem entre a costa da montanha e o mar. E Dubrovnik está aqui. Tá? Essa foto, que é muito famosa, que eu estou circulando para vocês aqui, as muralhas de Dubrovnik, para que vocês possam ver, caso vocês não tenham visto ainda. Tá? Essa imagem é muito famosa, mas isso aqui é a cidade antiga de Dubrovnik. Então, toda a cidade que está dentro das muralhas de Dubrovnik, ela é considerada um patrimônio da Unesco e é chamada de cidade antiga de Dubrovnik. Um passeio por Dubrovnik em si, normalmente ele vai trabalhar com um passeio de dia completo, e normalmente o que se inclui são as muralhas, uma caminhada pelas muralhas, e aqui o cliente tem que ter um mínimo de condicionamento físico, porque são mais de 3 quilômetros de muralha, tem muita descida e subida, tá? As escadas são íngremes. E o restante do dia o cliente passaria explorando a cidade antiga, porque aqui você tem uma porção de igreja. Eu vou mostrar para vocês, gente. Ó, monastério, igreja, tem santuário, museu, cafés, restaurantes. Essa rua aqui que eu estou mostrando para vocês é a rua central, seria a rua principal, né, da cidade antiga. Então, assim, tem muito atrativo dentro da cidade de Dubrovnik, juntamente com as muralhas. Então, um dia completo. Agora, o restante das atividades, elas são pelas redondezas de Dubrovnik, tá? Por isso que normalmente a gente recomenda 3 a 4 noites em Dubrovnik. Um dia o cliente explora a cidade antiga, no outro dia ele vai ficar com o dia livre para desfrutar o hotel, para fazer atividades no mar. Outro dia, Vale do Konavle, Arquipélago das Ilhas de Lafitte, enfim, vou passar por algumas opções para vocês. Mas queria só falar em relação aos hotéis. Existem hotéis em diferentes localizações em Dubrovnik. Alguns dos hotéis que a gente usa, eles estão localizados aqui, ó. Tá? Por exemplo, o Hotel Excelsior, que é um dos hotéis que a gente usa. E esses hotéis que estão aqui, Vila Dubrovnik também, eles têm uma vista privilegiada, porque essa é a vista deles. Essa é a vista que as pessoas normalmente esperam, a vista de King's Landing. Essa é a vista que a gente vai ter desses hotéis. Então, o Excelsior, Vila Dubrovnik, por exemplo, estão localizados e propiciam essa vista. Tem alguns outros hotéis, como o Bellevue e o Hilton, que eles estão localizados para cá, para o lado esquerdo da foto. E eles estão bem nessa rua. O Hilton, por exemplo, está bem nessa rua aqui, um pouco mais para trás. Mas aí a vista que você tem é a vista do fundo da cidade antiga de Dubrovnik. Então isso tem que estar muito claro para o cliente. Tá? Às vezes o cliente quer economizar 60, 80 euros à noite e ele acaba pegando um hotel que não tem a vista que ele gostaria. E além disso, esses hotéis que estão nessa parte que eu mostrei para vocês, como o Vila Dubrovnik, como o Excelsior, eles têm a sua praia privativa. É uma praia rochosa, mas é uma praia privativa, tá bom? Aqui também, só ilustrando para vocês o que é o Porto Antigo, esse é o Porto Antigo de Dubrovnik. A gente não usa, a gente faz muita excursão em terra, né, por toda a Europa, mas também na Croácia muito. Então não é muito utilizado, normalmente os cruzeiros utilizam o Porto Novo de Dubrovnik, que está mais para o norte, cerca de 30 minutos da cidade antiga de Dubrovnik. E aí a gente tem, né, uma foto frontal que eu acho que é bem legal para a gente conseguir ter uma ideia um pouco melhor do que é esse início da cidade antiga de Dubrovnik. Adoro essa foto porque mostra muito essa pegada medieval que Dubrovnik traz, né? Você realmente faz um mergulho no tempo, parece que você está vivendo há séculos atrás. E a cidade é toda muito limpa, ela é muito linda. Eu até hoje acho que o governo croata limpa todo dia essas ruas porque elas brilham, não é possível, gente. Esse brilho que vocês estão vendo na foto, ele é real, realmente brilha, não é Photoshop. Então é algo encantador você só caminhar pelas ruas de Dubrovnik, você se rende, né, à magia da cidade. E a gente tem uma das opções de passeios que a gente faz aí, trabalhando um pouco a questão de exclusividade, a gente fez para um grupo de clientes nossos da Colômbia, que é alugar um galeão, né, nada mais que uma réplica de uma nau, talvez, que a gente poderia chamar de uma mini nau, uma pocket nau, e nessa nau, nesse galeão, a gente consegue colocar um DJ, a gente põe o nosso staff no navio
personalizado, então a gente pode trabalhar de repente com um tema de realmente idade média, e aí o pessoal que vai estar servindo os clientes com suas bebidas e aperitivos dentro do barco, eles vão estar todos vestidos a caráter, e a gente tinha um DJ também nessa situação que ficou tocando a música aí para esse grupo de clientes da Colômbia, desde o pôr do sol até noite adentro, então também é uma opção um pouco diferente. E aí a gente vai para o Vale do Conavle, que é uma região que está ao sul de Dubrovnik, é uma região que faz fronteira com Montenegro e é uma região que normalmente as pessoas combinam com Montenegro. Então é uma situação onde a gente pode fazer um full day, tá? Bate e volta desde Dubrovnik para conhecer a região do Konavle, mas também pode colocar como uma parada em caminho ao Montenegro. Normalmente nossos clientes combinam uma estadia na Croácia com algumas noites no Aman, em Montenegro, então essa também pode ser uma opção. O Vale do Konavle tem uma beleza natural muito forte, tem um contexto gastronômico histórico também bastante forte, e uma das cidades, talvez a cidade mais linda, o vilarejo, a gente pode chamar, que está dentro do Vale do Konavle, é Cavtat. Cavtat é a cidade que eu falei para vocês quando a gente tinha um slide sobre Split, que é muito comparado à Riviera Francesa. E parar aqui na cidade de Cavtat é um must, tá? Para os clientes poderem caminhar, enfim, provar um café, parar nos cafés locais, a gente sempre tem música nas ruas e podem caminhar pelo Promenade de Cavtat, que oferece uma das vistas mais estarrecedoras em toda a Europa, as vistas que você pode ter caminhando pelas praças de Cavtat, de verdade elas são impressionantes. E aí a gente chega até o Vale do Konavle, onde a gente normalmente oferece duas experiências, uma que é poder ver a produção de seda, de novo, justamente pela variedade de culturas que dominaram o Vale do Konavle, a gente pode inserir essa região em vários contextos históricos, e uma cultura que ficou é a cultura de produção de seda. Então, a gente conhece umas senhoras que têm a sua própria loja, seu próprio estabelecimento no Vale do Konavle, elas produzem seda como fazia antigamente. Então, você consegue assistir toda essa demonstração de produção de seda, com as larvas, quando elas saem do casulo e a seda que fica no casulo, enfim, uma experiência hands-on bem interessante para famílias, tá? Quando você tem crianças ou adolescentes. Outra opção que a gente faz é também muito gastronômica, degustação de azeite de oliva, degustação de vinho, caça-trufas. A gente também consegue fazer caças-trufas brancas na Croácia, assim como é feito na Itália. Tá? Degustação de azeite de oliva é muito forte. O azeite de oliva croata é muito bom também. A gente consegue fazer essa combinação de atividades gastronômicas, enogastronômicas no caso, dentro da região do Konavle. Tá? As vistas são, de novo, são estarrecedoras, vale muito a pena conhecer e fazer o Vale do Konavle. Outra opção para passar o dia em Dubrovnik seria explorar os arredores, né? E a gente conseguiria trabalhar com atividades para o cliente fazer por conta própria, snorkeling, passeio de caiaque, cliff jumping, enfim, como o cliente queira ou o que ele queira fazer. E aí, ao mesmo tempo, a gente também consegue oferecer passeios de dia completo, saindo em um iate. E aí a gente pode trabalhar, por exemplo, com o arquipélago de Elafite. São 13 ilhas que compõem o arquipélago de Elafite, e a gente sugeriria que os clientes a bordo do seu iate conhecessem essas ilhas. Mas além do arquipélago das ilhas de Elafite, a gente pode trabalhar também com a opção de ilhas secretas ou cavernas escondidas, e aí entra a questão de você ter um DMC local, né, que sabe onde estão todos esses tesouros. Uma caverna que uma ilha que a gente mostra muito é a Ilha de Vis, que é uma ilha que a princípio você não acha que existe nada dentro da ilha, ela parece mais uma montanha, né, um pedaço de uma rocha que foi deixada no meio do oceano, mas a gente tem dentro da Ilha de Vis, por exemplo, a Caverna de Bizevo. E a Caverna de Bizevo é uma caverna azul, que vai lembrar muita gente da Caverna Azul que a gente encontra na Costa Amalfitana. Então, é uma opção também para o cliente que está tendo o seu iate, enfim, passando o dia livre com o seu iate pelos arredores de Dubrovnik. Então, como vocês podem ver, tem muita opção para quem está em Dubrovnik. Tá? Um iate para explorar o arquipélago Elafite e as ilhas que estão escondidas, passar o dia fazendo atividades aquáticas, passar o dia no Vale do Konavle, fazer o tour pela cidade antiga de Dubrovnik. Então, assim, a gente vai trabalhando com a questão de expectativa do cliente, o tanto de tempo que ele tem disponível.
tá? Mas eu queria passar isso para vocês para dar uma ideia um pouco mais geral. Gente, eu termino o nosso webinar aqui porque eu sei que é muito maçante você ficar mais de 1 hora num webinar e a gente cansa, e eu sei que a vida de vocês é extremamente corrida, né? Então eu queria, em primeiro lugar, agradecer pelo tempo de vocês, por terem prestigiado aqui um pouco do que a gente faz, lembrando para vocês que a Abercrombie Europe tem o seu escritório em Florença. A gente antigamente tinha um escritório na Croácia também, mas como são países muito próximos, a gente decidiu manter só o escritório da Itália. Então, dentro da Abercrombie Europe, a gente tem o escritório regional de Itália e Croácia. Tá? A gente tem tido muito êxito com os nossos clientes de América Latina, principalmente grupos de incentivo e famílias que viajam para a Croácia. E queria agradecer vocês por toda essa parceria. Espero que possa ter dado uma visibilidade um pouco diferente daquilo que vocês conhecem de Croácia. Para quem não tem meu e-mail, ele está aqui no cantinho da página, tá bom? Vou mandar para vocês também, junto com esse webinar, alguns itinerários exemplos para que vocês possam revisar. E mando um grande abraço a todos vocês e até a próxima.